Na era da internet, as pessoas tendem a confundir as coisas e a pensar que tudo é permitido. Só que, na verdade, as coisas não funcionam exatamente assim. Hoje, vamos falar sobre ética e relacionamento com os colegas. Seja bem-vindo a mais um Cafezinho com a Sari. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos abordar um assunto que talvez seja um pouco polêmico, porque infelizmente nem todo mundo entende a importância da ética dentro do seu ramo de trabalho. Numa sociedade num todo, a ética é importante em todas as áreas, mas infelizmente nem todas as pessoas compreendem isso, principalmente hoje em dia, com a era digital, onde tudo está na internet. As pessoas tendem a ter essa ideia errada de que tudo que está na internet é para usufruir como bem entende, de que na internet nada tem dono, de que na internet tudo eu posso dizer que não tem consequências, eu posso escrever, eu posso falar o que eu quiser que não tem consequências, né? E as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Para se ter um bom relacionamento no seu ambiente de trabalho, independente de qual seja a sua profissão, então no artesanato não é diferente, você precisa respeitar o seu colega. Ética e respeito são coisas que andam juntas. É a questão da empatia. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Vou começar aqui pontuando algumas situações que acontecem com muita frequência na nossa área do artesanato e que realmente são uma completa falta de ética e de respeito com o colega. Já falei aqui em outro vídeo a respeito do uso de fotos alheias. Hoje eu vou frisar mais uma vez essa questão. Eu acho que eu falei sobre isso lá no vídeo de divulgação, mencionando mais para o lado de que isso era um tiro no pé de quem faz, porque a pessoa não vai conseguir entregar uma peça de acordo com a foto que ela pegou do colega, ainda mais se é uma pessoa que é iniciante, que não tem ainda nenhum portfólio próprio, então com certeza não tem experiência para fazer uma peça daquele nível ali que ela está oferecendo como se fosse dela. Então, gente, foto alheia tem direitos autorais. Tem pessoas que acham que simplesmente não tem o menor problema você usar a foto do outro como inspiração. Eu não as culpo. Eu, quando comecei, lá muitos anos atrás, eu também não sabia. Ninguém nasce sabendo. Eu também não sabia de que fotos de internet tinham direitos autorais. Eu também já tive essa ideia de achar que tudo que está na internet está à nossa disposição para que a gente possa usar como bem entender e que nada tem dono. Só que não é assim. Então, com o tempo, a gente vai se informando, a gente vai adquirindo conhecimento e vai sabendo, vai aprendendo a trabalhar com ética. Usar a foto alheia é crime. Ela tem sim direitos autorais, e a pessoa que teve a sua foto roubada pode mover um processo contra quem roubou. Não vi acontecer no ramo do biscuit ainda, mas já vi acontecer no ramo do feltro. E a pessoa que roubou a foto levou a pior no processo. É a mesma coisa, gente, do que eu plagiar uma música. Do que eu pegar a letra de uma música e reproduzir sem pagar os direitos autorais para o compositor. Então, além de ser falta de ética, é crime. Não usem fotos alheias para mostrar como se fosse de vocês. Eu sei que de repente alguém vai falar assim, mas e quando o cliente manda? Quando o cliente manda, o problema é do cliente. O cliente está te mandando uma foto para você se inspirar. Não é você que está oferecendo para o cliente algo que você não fez. Então, não misturem as coisas, né? O que não pode é você pegar a foto dos outros e postar ou mandar para o seu cliente dizendo fui eu que fiz, quando na verdade não foi. E aí você vai arrumar uma grande dor de cabeça, mesmo que o dono da foto não descubra, você não vai conseguir entregar para o cliente aquilo que foi prometido e você vai se incomodar, porque o cliente vai ficar furioso com você e com toda razão.
É aquela história que a gente vê muito da expectativa e realidade, né? A pessoa oferece foto alheia, depois não consegue fazer nada sequer parecido, e o cliente vai lá expor nos grupos, nesse caso com toda a razão, porque não recebeu aquilo que foi acordado. Então, muito cuidado com essa questão. Foto alheia, não, jamais. Se você é iniciante, vai montando o seu portfólio aos poucos, vai fazendo peças basiquinhas, simplesinhas, fotografando e montando o seu portfólio devagarinho, aos poucos. Nos vídeos anteriores eu já falei como que por onde devemos começar, todas essas questões. Então, até que chegue no momento de você começar a comercializar, se você seguir as minhas dicas que eu dei nos vídeos anteriores, se você seguir aquelas dicas básicas, até o momento de você comercializar, você já vai ter fotos de algumas coisas. Porque você vai ter feito para treino, para estudo, enfim. Não vai ter necessidade de estar pegando foto alheia e arrumando problema sem precisar, sem necessidade. Outra questão que tem acontecido com certa frequência e que eu acho bem absurda, na verdade, é a questão, inclusive aconteceu essa semana com uma colega, eu vi que ela ficou muito chateada, que uma artesã, uma colega, foi lá e deu um print no Facebook dela, na página dela, a página dela, onde ela estava vendendo os produtos dela, logo ela coloca o preço que ela quiser, né? A pessoa foi lá, deu um print no anúncio da menina que estava fazendo uma promoção para noivas, enfim, e colocou dentro de um grupo com um texto lá super indignada porque o preço que a colega estava cobrando era um absurdo, porque ela estava prostituindo a arte, enfim. Gente, pelo amor de Deus, parem de se meter na vida dos outros. O preço que o colega cobra não é problema seu. Desculpa a maneira que eu tô falando, mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou muito direta. Isso é feio. Isso é uma falta de ética tremenda. Isso é coisa de gente fuxiqueira que não tem o que fazer, tá? Não é da sua conta quanto o colega tá cobrando. Se ele tá se prostituindo, se ele tá quase dando de graça o trabalho dele, o problema é dele, não é seu. Agora, você pegar e expor uma pessoa dessa maneira para que ela sofra linchamento virtual dentro dos grupos, que é o que acontece, porque vai todo mundo lá demonstrar sua indignação, porque é um absurdo o preço que a colega está cobrando, você vai ganhar o quê com isso? Você não ganha nada com isso. Você só passa a ser mal vista pelos seus colegas de trabalho. Põe uma coisa na cabeça de vocês: quem se garante não teme concorrência. Entendam, de uma vez por todas, que existe público para todos os gostos. E o fato do colega cobrar barato ou cobrar caro não te afeta. Simplesmente porque existem clientes que buscam sempre a excelência, a qualidade e estão dispostos a pagar o preço que for. Esse cliente nunca vai se interessar em procurar alguém que está vendendo baratinho, porque ele não vai sentir firmeza. Ao mesmo tempo, do outro lado, existem os clientes que não estão tão preocupados com qualidade e excelência, estão preocupados com orçamento, eles querem precinho. Então esse pessoal vai em busca de quem tem precinho. Não que quem cobre barato tenha um trabalho ruim, às vezes não. Às vezes não. Mas a questão é, o cliente que quer precinho, ele jamais seria seu cliente. Ele jamais seria o cliente de você que cobra um preço que você julga justo. O cliente que quer precinho, ele não é o seu público-alvo. Ele não é o cliente em potencial que procura alguém que cobra, por exemplo, R$200 um casal de noivinhos fofinhos, que é a média de preço de mercado. Então não te prejudique em nada. Porque o cliente que está a fim de pagar 50 num topo de bolo, ele não vai procurar alguém que cobra 200 sem hipótese alguma, ele vai atrás de quem cobra 50. É desnecessário, gente. Além de ser falta de ética, é totalmente desnecessário você ficar se metendo no preço que os outros cobram.
Isso é coisa de quem não se garante? Foca no seu trabalho, foca no seu público-alvo, no tipo de cliente que você quer atrair. E esquece o colega, deixa o colega. Às vezes a pessoa está passando por uma fase difícil. Nós não sabemos da história das pessoas. Às vezes ela não está cobrando barato de sacanagem, porque ela quer se prostituir, como falaram da menina. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e precisa fazer alguma coisa para levantar um dinheirinho rápido. Quem somos nós para julgar, não é? Então reflitam a respeito disso, porque isso está muito feio e acontece quase todos os dias nos grupos. Só serve para gerar barraco, discussão, bate-boca e é um assunto que não acrescenta nada a ninguém. Só fica expondo as pessoas à toa, tá? Outro ponto. Debochar, criticar de forma grosseira, estúpida e não é nada ético as fotos alheias. Os grupos de biscuit, o intuito deles geralmente é o quê? Ensinar. A maioria das pessoas que entram nos grupos de biscuit é para aprender alguma coisa. Pelo menos a intenção é essa. Embora hoje em dia já não seja mais como uns anos atrás, que o foco era ensinar mesmo. Hoje em dia virou mais uma central de comércio e vendas enfim, né? Várias coisas e fugiu um pouco do foco. Mas ainda assim, ainda rolam algumas lives, alguns posts interessantes, com assuntos relevantes, que realmente dá pra gente aprender alguma coisa, dá pra debater algum assunto, enfim. Então, o intuito ali, as pessoas estão ali para aprender. Quando a pessoa posta uma foto de uma peça que não tá legal, eu já falei sobre isso também em outro vídeo, de que você elogiar algo que está ruim também não é bom. Não é interessante porque você tá iludindo a pessoa, fazendo com que ela acredite que uma peça que não está boa, está boa. Essa semana também, eu vi um caso em um grupo. A menina postou a peça e falou: gente, é a minha primeira peça. Aceito críticas. Eu fui lá, fiz um comentário super honesto com ela, mas com toda a educação do mundo, com carinho, né, e falei para ela: para ser a primeira, não está ruim, porém você precisa melhorar isso, isso e isso. É só você praticar que com o tempo você consegue. E eu fui a única que realmente falou para ela o que estava ruim. O resto do pessoal estava tudo lá assim, tá lindo, não tem crítica, não tem que melhorar nada. E tinha que melhorar, sabe? Então, assim, eu não sei com que intuito as pessoas usam de tanta falsidade para fazer esse tipo de comentário que não acrescentem absolutamente nada. Não vai fazer aquela pessoa que está começando a evoluir. Vocês querem massagear o ego dela, isso não vai ajudar. Faça sim a crítica, aponte os erros, mas faça isso com educação e sempre mantendo a ética, porque o que eu vejo muito é o pessoal lá dando uma de retardado e falando assim: nossa, que coisa ridícula, credo, que horrível. Gente, vocês são pessoas muito desnecessárias. Vocês que comentam dessa forma uma foto de alguém que está começando e está pedindo opinião, vocês são desnecessários e completamente sem noção. Então, façam a crítica, não digam que tá lindo se não tá, mas façam a crítica de um modo construtivo. Se você não é capaz de fazer uma crítica com educação, apontando os erros e realmente tentando ajudar a pessoa a melhorar, fica na sua que é melhor. Passa para o próximo post, não comenta nada. Você ganha mais. Mais um ponto. Oferecer o seu produto no anúncio alheio. Que coisa mais feia! Que falta de ética e profissionalismo absurdos, gente. Como que tem gente que tem essa cara de pau? A pessoa tá lá na página dela, postando o trabalho dela, aí vai a colega lá e marca o cliente. Olha aqui, fulano de tal. Esse aqui que você quer? Isso é muito feio, é uma falta de respeito absurda.
sabe? É coisa de gente que não tem pingo de profissionalismo. Não façam isso, gente. Não façam isso. Respeitem o espaço do outro. Tentem se colocar no lugar como você se sentiria se alguém fosse lá no seu post marcar o cliente, né? Isso é muito absurdo, é surreal, mas acontece muito. Vocês sabem que acontece muito. Então não façam isso. Isso também é falta de ética e de respeito e de noção de tudo. Outra questão que está me incomodando e também a outras pessoas, que eu também acho uma coisa totalmente desnecessária, de pessoas que precisam de autoafirmação. Eu leio essas pessoas dessa maneira, eu acho que é gente que precisa se autoafirmar. Essa história de pegar um trabalho alheio que não está bom, pegar e salvar uma foto de um trabalho que não tá legal e colocar o seu do lado e postar nos grupos. Expectativa, realidade. Tipo assim, eu sou foda, o meu trabalho tá muito bom e essa porcaria aqui que o cliente me mandou, o meu ficou muito melhor. Qual a necessidade disso? Por que você precisa expor o trabalho do outro, diminuir o outro, humilhar o outro para você se sobressair? Você tem problema de autoestima se você faz isso. Essa necessidade de ficar se autoafirmando, isso não é uma coisa legal. Então, isso é uma atitude também muito feia. Claro que você deve se orgulhar do seu trabalho. Se você fez um trabalho, o cliente te mandou uma foto de um trabalho que não estava tão legal e você superou as expectativas dele, fez um trabalho melhor do que a foto de referência, parabéns para você. Orgulhe-se disso, sim. Mas qual é a necessidade de expor o colega, de expor o trabalho dos outros, diminuindo ele, para você ficar se achando e se sobressaindo? De novo, falta de ética, falta de respeito, falta de profissionalismo, falta de noção, falta de bom senso. Vamos prestar atenção nessas coisas, pessoal. Vamos ter mais empatia e se colocar no lugar do outro. Sempre pensar como eu me sentiria se fosse comigo. Ir no perfil alheio, dar opinião não solicitada. Quando a gente posta alguma coisa em um grupo, geralmente nós queremos opinião. Então, por isso que a gente está postando em um grupo. Porém, quando a gente posta no nosso perfil pessoal, a gente não está pedindo opinião de ninguém, a não ser que a gente escreva lá. Me deem opiniões. Mas caso contrário, a gente não está pedindo opinião de ninguém. Então também eu acho muito antiético as pessoas invadirem o perfil alheio para irem dar opiniões não solicitadas de forma grosseira, de forma mal educada, ou rindo da cara da pessoa por causa do que ela postou. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Você não precisa concordar com tudo que você vê, mas você tem a obrigação de respeitar, porque o nosso perfil é como se fosse a nossa casa. É o nosso espaço onde nós temos a liberdade de postar o que a gente quiser, o que não significa que te dá o direito de ir lá e despejar as suas abobrinhas. Então é preciso que se tenha esse respeito pelo perfil alheio. Respeitar o espaço do outro, respeitar os posts, as ideias, né? A não ser que a pessoa peça opinião, não dê. Não dê. Porque, de novo, você vai estar sendo uma pessoa desnecessária. Agora, saindo um pouco da questão do trabalho em si, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de aulas pagas. Infelizmente, é uma prática que já acontece há muito tempo, não é novidade. Essa sacanagem de repasse de aula paga. Além de ser antiético, também é a mesma questão de roubar fotos alheias. É crime. É crime, pessoal. Não é porque você, como eu já vi alguns comentários totalmente absurdos e fora da realidade, de algumas pessoas falando assim, se eu paguei pelo curso, eu faço com ele o que eu quiser, inclusive repasso. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Se você paga por um curso, você tem o direito
a ter acesso ao conteúdo desse curso, mas você não retém os direitos autorais do conteúdo. Então, você vai aprender, você vai usufruir das técnicas, você vai usufruir do conteúdo, você vai aplicar o que você aprendeu no seu trabalho. Você pode até aplicar o que você aprendeu para fazer um curso, desde que outra peça, não exatamente a mesma peça, né? Mas repassar as aulas ou replicar as aulas você não pode. É crime. É crime. Aconteceu um caso, alguns anos atrás, de uma pessoa que foi pega, né? Uma pessoa assim que até então acima de qualquer suspeita, foi uma surpresa porque ninguém esperava. Se descobriu que ela tinha um grupinho ali de ela e mais umas 10, eu acho. E na época os cursos virtuais eram mais caros do que hoje em dia, fazem alguns anos isso. Então os cursos ali custavam R$300, R$200. Essa pessoa se juntava com uma turma, faziam vaquinhas, cada um dava 10, R$20 e compravam, uma pessoa ia lá e comprava o curso da professora. E aí se dividiam lá, distribuía entre elas, e depois essa pessoa, que era a cabeça do negócio, oferecia para os outros aquela aula que o professor estava vendendo a 300, ela oferecia por R$30, por R$50. Uma grandíssima filha da putagem, com o perdão da palavra. E ela fez isso com muitos professores, com muitas aulas de pessoas diferentes. E eu fiquei, de verdade, eu fiquei chateada por não ter nenhuma aula minha no meio. Sabe por quê, gente? Porque nenhum professor tomou uma atitude. As pessoas que foram lesadas ficaram só na base do textão no Facebook. E textão no Facebook não resolve absolutamente nada. Num caso como esse, a lei está do nosso lado. Existe a lei que nos protege, que protege os nossos direitos autorais. Então, qualquer um daqueles professores que foram lesados poderiam sim ter movido um processo contra essa pessoa e ela ia se ferrar bonito. Se tivesse aula minha no meio, eu não teria nem pensado duas vezes. Eu teria pegado as provas, porque existiam provas, tinha troca de e-mail, tinha muita coisa que foi... Jogaram tudo no ventilador na época. Só que jogaram no Facebook. Não levaram aonde deveriam, que era a justiça. E porque se tivessem levado, teria rolado o processo, ela com certeza teria tomado a pior. E aí ia servir de exemplo para que isso não acontecesse nunca mais. As pessoas iam pelo menos pensar duas vezes antes de fazer isso, porque iam lembrar que lá com a fulaninha teve consequências. Então, assim, gente, repassar conteúdo de aula paga não é só falta de ética, é crime, é crime. E eu já aproveito para deixar o recadinho aqui para os meus alunos, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema, até porque eu acho que os meus alunos sabem bem com quem estão lidando, eles me respeitam, graças a Deus. Mas se algum dia eu tiver, eu não hesito e eu não penso duas vezes em pegar o que eu tenho de prova e levar para a justiça. Não, porque eu acho que a lei existe para isso, é para a gente fazer valer. Então, nesses casos, a gente pode e deve sim fazer algo, além de ficar reclamando no Facebook. Uma outra questão super polêmica são as cópias. Será que copiar trabalho alheio é antiético? Não acho. De verdade. Eu não vejo problema algum em copiar trabalho artesanal. Não acho que seja falta de ética. Eu acho que todos nós, todos, não adianta dizer que não, todos nós precisamos buscar inspiração em algum lugar. Ninguém é autodidata, ninguém é nenhum gênio a ponto de não precisar buscar inspiração em algum lugar. Todo mundo busca. Até os pintores, né, Da Vinci, enfim, esses pintores buscavam referências, buscavam inspiração em algum lugar. Tem pintores que se inspiram, que têm as suas musas
Então eles pintam as suas musas, escultores que buscam inspiração na natureza. Então todo mundo busca inspiração em algum lugar. Ninguém tira as ideias da cachola do nada. Então o que eu acho falta de ética e feio é a pessoa fazer escândalo, fazer barraco porque teve a sua peça copiada. Isso é gasto de energia desnecessário, gente. Sabe? Não tem porquê, não tem porquê. Se incomodou porque a pessoa... Ah, poxa vida, mas eu fiz aqui essa bonequinha e a pessoa não foi capaz nem de mudar as cores, fez tudo igual, caramba, fez tudo igual, a roupa, as cores e tal. E daí? E daí? Ela não vai vender para o seu cliente. Você tem o cliente, ela tem o cliente dela. O que acontece, o grande problema de pessoas que eu considero que é um problema entre aspas, tá? Para as pessoas que só copiam, não digo iniciantes, porque quando a gente começa, a gente copia mesmo, faz parte. Mas tem pessoas que estão fazendo biscuit aí há 10 anos e continuam só copiando. Então, o meu problema não está na cópia. Eu vejo o problema no fato da pessoa não ter conseguido ainda encontrar a sua própria identidade visual. Porque eu acho que é importante, sim, para o artista ter uma identidade própria. Ter a sua assinatura, o seu traço, das pessoas olharem para a peça sem ter o nome em cima e as pessoas reconhecerem, essa peça ali é de fulano. Isso ali é o traço de fulano. A gente já conhece, a gente percebe logo de cara. Então, essa identidade visual eu acho bacana o artista ter. Eu acho legal as pessoas buscarem isso e não ficarem acomodadas somente nas cópias. Eu espero que as pessoas estejam entendendo o que eu estou falando e não me interpretem mal. Porque realmente eu não vejo problemas na questão de copiar. Mas acho sim que é importante que todos busquem a sua própria identidade para ficar uma coisa mais a sua cara, com o seu toque, com o seu traço. E é gostoso isso. É bem gostoso quando as pessoas dizem, nossa, eu vi aquela foto lá, eu sabia que era sua, porque é o seu jeitinho de modelar. Aquela boca é só você que faz. Aquele tipo de olho é só você que pinta daquele jeito. Então é legal isso. Mesmo que sejam peças fofinhas, não precisa ser exatamente peças mais elaboradas. Mas buscar uma identidade visual é bacana, gente. É uma coisa interessante. Por último, o último assunto que eu vou... A última questão que eu vou pontuar aqui no vídeo é referente a usar as suas redes sociais profissionais para promover barracos e discussões. Então, assim, se você curte mandar indireta, se você curte postar coisas aleatórias, coisas engraçadas ou coisas mais pesadas, enfim, sabe? Se você gosta de postar coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho, tenha um perfil separado. Quando eu falei lá no vídeo sobre como divulgar na internet, eu frisei bem essa questão de ter um perfil pessoal separado do perfil profissional. O perfil profissional é você profissional. Você vai postar o seu trabalho e ponto. Nada mais. Nada mais que seu trabalho. Você vai promover o seu trabalho. No seu perfil pessoal, você posta foto sua, dos seus filhos, das suas viagens. Você discute política, você briga, você faz barraco, você manda indireta, você faz o que você quiser. Porque é o seu perfil pessoal. Mas não façam isso no perfil profissional, porque não é ético e vai espantar os seus clientes, tá? Porque o seu cliente, ele começa a seguir a sua página, ele começa a te seguir no Instagram com o intuito de ver o seu trabalho e não saber da sua vida pessoal, dos seus problemas com a sua família, enfim. Então isso é uma questão também que vocês têm que ter cuidado, porque repele.
os clientes. Pode passar uma imagem muito errada, então é legal ter sim os perfis separados, que aí você pode no seu perfil pessoal extravasar, falar o que você quiser, sem que prejudique a sua imagem perante o seu cliente e o cliente não fique com a ideia errada de que você não é profissional, porque tem muita gente que não consegue separar as coisas. Então, o seu perfil profissional é o seu perfil profissional, o pessoal é o pessoal. Assim você não mistura as coisas, você não comete nenhuma gafe e fica tudo certo. Bom, gente, então, o que eu tinha para falar a respeito de ética e relacionamento com os colegas era basicamente isso. Quando se tem ética, automaticamente o relacionamento com os colegas fica mais suave, fica mais tranquilo. Se você não sacanear ninguém, não vai ter por que você ter problemas, né? E se alguém te sacanear, o problema é da pessoa, não é em você, não tá em você. Você tá fazendo a sua parte. Aí você se entenda com a pessoa do seu jeito, mas não faça você a parte de cometer coisas que podem te trazer problemas no futuro por falta de ética ou por falta de bom senso. E no caso dos crimes, como eu falei, de repassar aula paga, até é mau caratismo mesmo. É mau caratismo, sim, é sacanagem, é uma sujeira absurda, uma falta de respeito tremenda com os professores que passam, às vezes, meses elaborando um curso. É muito demorado o processo para você elaborar um curso e para alguém simplesmente ir lá e se apropriar e sair vendendo a preço de banana ou distribuindo de graça. Então, o respeito, junto com a ética, ele é fundamental. Ele é necessário para que possamos viver bem em sociedade, porque senão vira tudo um caos. E eu vou ficando por aqui. Não percam o próximo vídeo, que nós vamos abordar um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre como lidar com clientes difíceis. Esse vídeo vai ter umas dicas muito interessantes. Eu já passei por muitas situações, muita saia justa que eu tive que rebolar para conseguir sair. Então, acho que eu tenho dicas muito valiosas para passar para vocês, para esses casos de clientes difíceis. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de todos. Um beijo e até o próximo Cafezinho com a Sari.